Olá, pessoal. Bem-vindos ao Being Patient Brain Talks. Sou Deborah Kahn, fundadora do Being Patient. Hoje vamos falar sobre um tema que certamente tentei fazer repetidas vezes, mas não posso admitir que o dominei. Esse tema é meditação. Temos lido sobre meditação e como ela é boa para o seu cérebro, mas decidimos realmente ir ao encontro da ciência e é isso que faremos com nossa próxima convidada. É a doutora Sara Lazar. Ela é da Universidade de Harvard. Ela é uma neurocientista que estuda yoga e meditação e qual impacto isso tem em nossos cérebros. Então, Sara, muito obrigada por se juntar a nós e seja bem-vinda. Obrigado por me receber. Sara, vamos começar com um dos primeiros estudos. Você conduziu. Conte-nos um pouco sobre o que você descobriu. O que a meditação fez para realmente melhorar a saúde do nosso cérebro? Certo. Então, o primeiro estudo que fizemos foi observar meditadores de longo prazo e compará-los com controles. E descobrimos que havia várias regiões do cérebro onde há mais massa cinzenta nos meditadores de longo prazo em comparação com os controles. E essa foi a primeira evidência de que a meditação poderia realmente mudar seu cérebro, o que era bastante inovador na época. Então, nós demos continuidade a esse estudo, observando pessoas participando de um programa de redução de estresse baseado em meditação com duração de 8 semanas. E o que descobrimos é que, mesmo após 8 semanas, podíamos começar a ver mudanças na estrutura e função do cérebro. E isso foi realmente, de novo, muito inovador na época, demonstrando que mesmo um curto período poderia ter impactos reais nas pessoas. Quando você diz que isso, na verdade, adicionou matéria cinzenta, o que exatamente isso significa? Isso significa que estamos adicionando células cerebrais? O que isso quer dizer? Certo. Então, sabemos que apenas em uma parte do cérebro, chamada hipocampo, você realmente obtém novos neurônios. Mas o que sabemos é que os neurônios se parecem um pouco com árvores. E, embora nasçamos com todos os neurônios que vamos ter, podemos mudar bastante o número de ramos e o número de raízes. E também podemos mudar onde esses ramos e raízes estão enraizados no cérebro. E então, não conseguimos observar isso, mas em estudos com animais, o que foi demonstrado é que quando você obtém essas mudanças similares na estrutura cerebral, é possível ir e dissecar os cérebros dos animais. E eles mostram que se pode obter mudanças extremamente dramáticas no número de ramificações e número de raízes e na direção para onde estão indo. Então, achamos que é isso que está acontecendo aqui. Então, você mencionou o hipocampo, que é, como sabemos, a área do cérebro responsável pela memória. E você sabe, em todas as pessoas com Alzheimer, o hipocampo é o que geralmente é afetado primeiro em termos de degeneração cerebral. Então, sabemos, quero dizer, nós temos. Você estava falando anteriormente, estávamos falando sobre o córtex frontal do cérebro. Sabemos se a meditação tem algum impacto no hipocampo? Sim, então uma das principais regiões que encontramos no estudo de 8 semanas foi o hipocampo e também o córtex cingulado posterior. E ambas as regiões são as que são mais fortemente impactadas na doença de Alzheimer. Ambas ficam menores com o Alzheimer e ambas aumentaram com a meditação. Então, isso significa que, na verdade, quando estávamos vendo neurônios, havia mais neurônios nessas áreas? Ou você disse que não podíamos adicionar, exceto no hipocampo? Certo, é isso? Exatamente. Então, PCC são provavelmente apenas conexões. Certo. Agora, quando meditamos, o que exatamente está acontecendo dentro do nosso cérebro para torná-lo mais forte? Quero dizer, sabemos, somos informados o tempo todo de que, para a melhor saúde do cérebro, precisamos mudar padrões de pensamento, fazer coisas que estão fora da nossa zona de conforto. E tudo isso está ligado à neuroplasticidade, certo? É como se fosse mudar. A maneira como os neurônios estão viajando dentro do seu cérebro é realmente boa para a saúde do seu cérebro. O que a meditação faz exatamente? O que estamos fazendo aos nossos cérebros quando meditamos? Certo. Então, nós temos muitas das peças do quebra-cabeça. Ainda há alguns lugares faltando. Mas o que parece é que quando meditamos, certas partes do nosso cérebro, incluindo o hipocampo e o PCC, tornam-se menos ativas. E o PCC, o córtex cingulado posterior, é a principal região associada à divagação da mente. E, novamente, é a área que é destruída pela doença de Alzheimer. E a ideia é que, à medida que é destruída, temos mais divagação mental. E então, à medida que se torna mais espessa, torna-se menos ativa. E assim, a ideia é... Há uma frase em neurociência chamada neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos. E este é o trabalho do hipocampo. E então, a ideia é que, à medida que você está meditando, é um pouco como exercício físico. Que à medida que você ativa uma certa região, vai haver mais
ramificações e raízes nessa área, mais atividade, então vai atrair mais ramificações e raízes, e essas vão se fortalecer com o tempo. Assim como quanto mais você exercita os músculos dos braços, quanto mais você trabalha uma área do cérebro, maior ela vai ficar, mais complexas as conexões vão se tornar e ela vai ficar maior. Então, isso pode ser uma explicação bem rudimentar das coisas, mas eu sempre pensei que quando meditamos, estamos levando nossas ondas cerebrais a diferentes níveis, alfa, Certo. delta, seja o que for. Sim, Isso é verdade? É isso que também as fortalece? Sim, exatamente. E então, novamente, não se sabe muito. Sabe-se um pouco mais, você sabe, alfa, beta, gama, delta, eles referem-se a diferentes tipos de neurônios e diferentes tipos de atividade neural dentro do cérebro. E também o cérebro é composto de camadas. E, assim, os diferentes tipos de atividade têm a ver com as diferentes camadas. E as diferentes camadas têm a ver com a informação que está entrando ou saindo, ou com onde no cérebro elas estão se comunicando, esse tipo de coisa. Então, sim. E tudo isso está definitivamente acontecendo. E é de maneiras um pouco diferentes. Como eu disse, peças diferentes do quebra-cabeça. Então, temos um pouco da informação alfa, beta, gama, delta, temos um pouco da atividade cerebral e temos um pouco da estrutura cerebral. E todos estão nos contando pedaços diferentes de informação. Então, pegamos nosso cérebro, as ondas estão em diferentes. Há uma maneira simplista de explicar isso. Como ir de alfa para gama ou para delta? O que acontece? Sim, tem sido um pouco confuso. Houve tantos estudos diferentes e todos encontraram coisas distintas. Então, o fato é que não existe uma forma única de meditação. Há muitas maneiras diferentes de meditar. E também, o que fica muito claro para quem já praticou é que quando você começa, você pratica um pouco diferente e conforme ganha mais experiência, isso muda um pouco. E você pratica um pouco diferente e então pratica mais e muda um pouco. E então, é realmente claro que cada um desses vai alterar a atividade cerebral um pouco de maneiras diferentes. Então, pode ser que iniciantes estejam mais focados em alfa e beta, mas com meditadores de longo prazo se aprofunda mais no gama. Isso nem depende um pouco do tipo de meditação que estão fazendo. Há muitos fatores diferentes nisso. Que tipo de meditação você estudou? Qual era, você sabe, o que o grupo estava praticando? Certo. Então, para o estudo pré-pós, estamos analisando a redução de estresse baseada em mindfulness. E então, mindfulness é derivado da meditação budista, mas é muito secular. Portanto, não há filosofia budista incluída e está praticamente separado de todas as conotações religiosas. E é apenas estar ciente da respiração e das sensações corporais no momento presente de uma forma não julgadora. E essa é realmente a questão. Em que medida a filosofia oriental também influencia a atividade cerebral? E poderia, só não sabemos. Mas a ideia geral é que as práticas clínicas curtas têm uma forma de meditação muito secular. Conte-nos um pouco sobre com que frequência as pessoas tinham que meditar para você ver isso. Impacta em seus cérebros, certo? Então, em nosso estudo, as pessoas praticam em média 30 minutos por dia. Mas sabemos, porque pedimos às pessoas para anotarem, algumas realmente praticam, elas são orientadas a praticar 40 minutos por dia. Então sabemos que algumas pessoas realmente praticam 40 minutos por dia todos os dias. Algumas pessoas praticam 30 minutos por dia algumas vezes por semana. Algumas pessoas praticam apenas 5 ou 10 minutos por dia, você sabe, ocasionalmente, você sabe. Algumas pessoas praticam de maneira variada. E assim sabemos que isso foi em média 30 minutos. E ainda não fizemos experimentos para saber exatamente quanto você precisa praticar. Houve outras pessoas fazendo estudos, no entanto, mostrando que mesmo com 1 ou 2 semanas de prática, é possível começar a ver algumas mudanças na estrutura e na função do cérebro. E em termos de métricas comportamentais, como redução de sintomas, sabemos definitivamente que até mesmo 5 ou 10 minutos por dia podem ser muito poderosos. E isso não é muito. Eu quero dizer, 30 para mim, 40 é intimidador. Você sabe, você realmente precisa se acostumar a essa quantidade. Mas, você sabe, 5, 10 minutos por dia, acho que isso é bem viável para a maioria de nós. Sim, não, definitivamente. E é claro, quero dizer, novamente, é meio como exercício físico, sabe? Quanto mais você pratica, mais você vai se beneficiar. Mas mesmo 5 ou 10 minutos por dia podem realmente, sabe, em termos de simplesmente tirar o estresse e ajudar as pessoas a se acalmarem, é muito bom. Sabe o que é interessante no que você nos contou pra mim? É que, sabe, entrevistamos neurocientistas que estão estudando o papel do exercício e, ao que parece, provavelmente sabemos mais sobre o exercício aeróbico e o impacto no cérebro, certo? Obrigada. 20 a 30 minutos por dia de exercício aeróbico realmente aumentam a massa do seu hipocampo, certo? Matéria para o seu hipocampo. É interessante que meditação pode fazer a mesma coisa. E não é aeróbica, estamos parados. Então, o que você acha que isso indica? Quero dizer, se você tivesse que atuar como detetive particular nisso, quais semelhanças identificaria entre os dois? Certo. Essa é uma boa pergunta. Então, eles não entendem realmente por que o exercício deve impactar a estrutura cerebral.
E há muitas ideias diferentes sobre o fluxo sanguíneo. Existe algo chamado fator neurotrófico derivado do cérebro. Sabe, há meio que um componente de treinamento mental no exercício, porque você tem que, sabe, não se forçar, mas você sabe, é preciso, sabe, praticar diariamente. E há uma certa quantidade de força de vontade e, você sabe, funções de controle executivo. E isso é um pouco verdade também com a meditação. Porque, novamente, você tem que se colocar lá e tem que se forçar, não se forçar, mas, sabe, precisa se colocar para sentar todos os dias. E então, enquanto você está sentado e praticando, é claro, sua mente começa a devagar. E então, você tem que meio que... Isso é chamado de metaconsciência. Você tem que meio que monitorar o que sua mente está fazendo para se certificar de que está no caminho certo. E quando ela se desviar, você deve se lembrar, ah, sim, tenho que trazê-la de volta. E há algumas instruções para ajudar a manter o foco e o estado mental correto. E então, novamente, é meio que uma tarefa de função executiva. Sabe, não é apenas sentar passivamente e não fazer nada. Desculpe, pode Sim. prosseguir. E há também algumas evidências de que, semelhante ao exercício, você pode obter aumentos no fator de crescimento neurotrófico derivado O que do isso cérebro. significa exatamente? Então, basicamente, é um hormônio. É um hormônio do crescimento no cérebro. E isso parece ajudar com a neuroplasticidade. Então, você também estudou yoga? Fizemos um pouco com yoga. Fizemos outro estudo em que analisamos meditadores de longo prazo e praticantes de yoga de longo prazo. Porque essa é sempre a pergunta que recebo. As pessoas dizem, bem, você sabe, eu não medito, mas faço yoga. E então, para tentar estudar isso, pegamos praticantes de yoga a longo prazo e praticantes de meditação a longo prazo. E o que encontramos é que, na maioria das vezes, eles parecem muito semelhantes entre si. Eles não eram idênticos. E há algumas diferenças sutis, mas na maioria das vezes parecem muito semelhantes. Então, isso sugere que escolhemos uma forma de yoga muito consciente. Mas, novamente, através da analogia do exercício, é como natação versus corrida versus golfe. Todos eles vão ter benefícios cardiovasculares gerais, mas há diferenças sutis entre eles. Você sabe, eles, em termos de, tipo, quais músculos são desenvolvidos e, você sabe, treinamento de força versus cardio é um pouco diferente, essas coisas assim. Então parece que os diferentes tipos de yoga e meditação, eles terão alguns benefícios únicos, mas também alguns benefícios comuns. Sempre pensei, no entanto, com yoga, se fizermos nossas inversões, ou seja, as posições onde nossa cabeça está para baixo, isso supostamente é bom também, porque está enviando mais fluxo sanguíneo para o cérebro. Isso é muito simplista? Um pouco, mas sabe, isso não é ruim. Quer dizer, definitivamente há evidências de que apenas conseguir sangue no cérebro é benéfico, certo? Então isso vai ser benéfico. Provavelmente terá mais um efeito geral em todo o cérebro, em vez de especificamente e em algumas regiões. Então, Sara, conte-nos para onde a pesquisa está se dirigindo. Eu sei que você publicou recentemente Um novo estudo. Conte-nos um pouco sobre isso e o que estamos aprendendo em termos de, você sabe, meditação. Certo. No nosso estudo novo, analisamos o condicionamento do medo. Então, é uma coisa clássica, tipo, quando a maioria das pessoas pensa em condicionamento, elas pensam nos cães de Pavlov, certo? Você sabe, ouvem um sino e, você sabe, recebem comida e então começam a associar ao sino. Então fizemos a mesma coisa, mas com um choque doloroso. Eles viam uma luz e recebiam um choque doloroso. E eles aprenderam que a luz representava receber um choque. Então mostramos a luz a eles, mas não os chocamos. Assim eles aprenderam que a luz estava ok. Então o ponto-chave foi que, no segundo dia, nós os trouxemos de volta no dia seguinte. E mostramos a luz para elas, mas não os chocamos. E a pergunta é, como eles respondem àquela luz? E o que descobrimos é que eles eram melhores em lembrar que a luz significava que eles não estavam sendo chocados, o que é mais consistente com uma resposta saudável, em oposição às pessoas com ansiedade que tendem a responder como se estivessem sendo chocadas novamente. Além disso, o que foi realmente interessante, o que encontramos foi que o hipocampo estava mais conectado à área da mão, onde eles estavam recebendo o choque. E que isso estava muito fortemente relacionado com a redução do estresse e com os níveis de ansiedade. A ideia era que eles estavam lembrando que não estavam sendo chocados. Eles estavam realmente conscientes da mão enquanto estavam sendo chocados e não sendo chocados e estavam lembrando disso, né? O que é realmente meio que bonito e interessante, porque realmente mostra que sim, eles faziam o que lhes era dito para fazer. Mas o interessante era que eles não foram realmente instruídos a meditar, nem dissemos a eles como fazer nada. Eles apenas passaram pela experiência do choque e não demos nenhuma instrução sobre como fazer isso. Então, eles naturalmente e espontaneamente se tornaram mais conscientes da mão, enquanto estavam sendo chocados e não chocados. Existe, quero dizer, e isso mostra que temos a mente, o cérebro tem tanto controle sobre o corpo, certo? E o que sentimos e como interpretamos isso, há algum motivo para acreditar que a meditação seria benéfica se você já foi diagnosticado com comprometimento cognitivo leve ou doença de Alzheimer? Sim, houve vários estudos demonstrando que para o Alzheimer precoce, como na fase de comprometimento cognitivo leve,
definitivamente há algumas mudanças na estrutura e funcionamento do cérebro, incluindo o hipocampo. E também há alguns leves ganhos em alguns testes cognitivos. E houve um estudo, durou 1 ano e meio, acho que foi um estudo de 2 anos nas Ilhas Canárias. Eles realmente viram uma reversão dos sintomas, eles realmente encontraram pessoas com melhorias em seus scores cognitivos, o que é realmente fantástico, e então não houve imagens cerebrais nesse estudo, portanto precisa realmente ser replicado. E agora estamos recrutando pessoas para um estudo de 6 meses sobre mindfulness. E aceitaria Alguém pessoas com conhece algum comprometimento paciente? cognitivo leve ao início? Sim. MCI especificamente. Conhecemos vários. Sim, definitivamente. Sim, estamos procurando por voluntários. Então, estamos recebendo algumas perguntas aqui e um espectador está perguntando: houve algum estudo sobre Tai Chi? Essa é uma boa pergunta porque envolve corpo e mente ao mesmo tempo, certo? Então, similar ao yoga. Na verdade, sim, temos um estudo de Tai Chi com depressão mostrando que há mudanças na ínsula. Então, a habilidade de prestar atenção no interior do seu corpo acontece com o Tai Chi, o que faz muito sentido, pois o Tai Chi é sobre sentir o seu corpo, mas também como enviar a energia. Então, sim. E, novamente, é como correr versus nadar, que haverá semelhanças e diferenças musculares. Eu passo parte do meu tempo do ano em Hong Kong e no meu treino matinal, sempre há, você sabe, um grupo de, eu diria, pessoas de 70 a 80 anos fazendo Tai Chi. Eles estão incrivelmente em forma, sabe? Então, há isso. Então, temos outra pergunta sobre qual é a sua opinião sobre o protocolo de reversão de Bradzen. Não sei se você está familiarizado com o trabalho de Dale Bradzen e a pesquisa que foi feita. Você está familiarizado com a pesquisa dele? Desculpe, agora o que ele faz? Ele desenvolveu um protocolo para realmente tratar e prevenir o Alzheimer através tanto do estilo de vida quanto outras questões, sabe? Outras formas. É apenas uma abordagem muito holística, mas também, sabe, abrangente. Sim, porque certamente, quero dizer, mais e mais evidências estão demonstrando que, sabe, a inflamação é definitivamente um componente-chave do Alzheimer. Então, eu acho que qualquer coisa que você puder fazer para diminuir a sua inflamação é algo bom. Absolutamente. Então, você viu, quero dizer, chegamos tão longe com os estudos. Podemos ter controle através do estilo de vida, coisas como yoga e meditação. Isso impacta a inflamação ou ainda não sabemos disso? Sim, claro, definitivamente há alguns estudos. Eu não participei desses estudos, mas outras pessoas definitivamente mostraram que há algumas indicações de que sim, isso realmente pode ajudar com isso. E também quero dizer, você está menos estressado e sabemos que o estresse contribui para a inflamação. Então, mesmo que não esteja reduzindo ativamente a inflamação, vai ajudar a prevenir o desenvolvimento no futuro. Então, o que me impressiona é que você realmente descobriu que não é preciso muito para mudar o cérebro. Certo? Quer dizer, quantas pessoas estavam naquele primeiro grupo de... Sim, acho que eram cerca de 28 pessoas, acho. Tudo bem, e você teve alguns que não meditaram, ou como você conduziu esse estudo? Como você fez a comparação? Então, metade do grupo passou por treinamento de mindfulness, a outra metade estava em lista de espera. Fizemos a varredura com um intervalo de 8 semanas. Mas depois das 8 semanas, eles iniciaram a aula. E assim, temos isso como controle, o que é muito importante ter condições de controle nesses estudos. Sim, absolutamente. E você vai testar diferentes tipos de meditação, ou podemos apenas assumir que apenas a atenção plena funciona? Certo. Quero dizer, novamente, é tipo correr versus nadar. Todos vão ser bons. Há alguns estudos com meditação de compaixão que também mostram que tem efeitos muito benéficos, sabe? Tai Chi e Yoga. E houve alguns estudos com meditação transcendental também. Não houve um estudo, fizemos um estudo onde comparamos a resposta de relaxamento com a atenção plena e mostramos que há algumas semelhanças e algumas diferenças. Mas não houve um estudo comparando, por exemplo, a atenção plena com a meditação mantra. E isso seria bom de fazer. Mas sim, ainda não fizemos isso. Acho que a parte mais difícil da meditação é começar. É só entrar no ritmo. Usei algumas ferramentas. Há ferramentas online que podem ajudar. Você realmente entende como começar a meditar, mas é a consistência e integrá-la em uma agenda ocupada que é o mais difícil. Mas é uma Exatamente. notícia realmente empolgante de se falar.
Pessoas que têm comprometimento cognitivo leve ou Alzheimer em estágio inicial, sendo capazes de potencialmente reduzir a perda de memória e mudar seus cérebros. Acho que há muita esperança nisso. E então, sabe, por que não? Meditação nunca pode fazer mal, certo? Exatamente. Sim. Então, nos conte um pouco sobre quando será o próximo estudo e sabe exatamente o que você está procurando. Certo. Então, estamos terminando agora, então, com sorte, publicaremos em breve um estudo com pessoas de 65 a 80 anos, pessoas saudáveis de 65 a 80 anos, para fazer a pergunta: os idosos podem se beneficiar? E as mudanças são semelhantes ao que vemos com os mais jovens. Então, com sorte, isso sairá em breve. E como eu disse, estamos começando a recrutar agora pessoas com comprometimento cognitivo leve. E assim, esperamos novamente ver o que está acontecendo lá. Então, fiquem atentos. E então, estamos realmente interessados em geral na cognição, como a meditação influencia a memória e a atenção e outras funções executivas. E assim, estamos tentando fazer mais estudos sobre isso. Obrigado, Sara. Obrigado pela sua pesquisa, obrigado pelo seu tempo e, por favor, nos mantenha informados. Acho que isso é realmente empolgante. Seu campo de pesquisa é realmente empolgante e realmente interessante para muitos de nós. Então, muito obrigado por nos treinar. Obrigada por me receber. Então, se você quiser ver se perdeu alguma parte dessa entrevista ou quiser enviá-la para amigos que possam estar interessados, nós postamos todas as nossas entrevistas em beingpatient.com em Ser Paciente. Brain Talks, essas são nossas conversas com especialistas. Você sempre pode encontrá-las em nosso site e junte-se ao nosso grupo no Facebook se ainda não o fez. Obrigado, Sara, e manteremos contato. Obrigada.